A figura do influenciador é muito importante nos dias de hoje, né? Mas ele não começou agora, ele vem de muito tempo. E para mim, eu vou falar da pessoa que mais influenciou, e para mim foi a maior influenciadora que já teve, tá? Na minha época, tá? Eu vou falar da época que, quando eu era criança, eu cheguei a vê-la, eu fui vê-la quando aconteceu o que aconteceu com ela, tá? Então, a figura, né, da influenciador tem evoluído, né, ao longo das décadas, né? Antigamente era tabloides, paparazzi, hoje ainda tem paparazzi, né? Mas eram os tabloides e os paparazzis que traziam as informações, as tendências. Olha o que o fulano está usando, olha que Beltrano, né? E quando a gente fala de influência, é isso também. Então, não tem nenhuma pessoa, para mim, né, que foi mais marcante do que a princesa Diana, né? A Lady Di. Na época não tinha esse nome, esse título de influência, mas ela influenciava e influencia até nos dias de hoje. Então, a influência na época não era do mesmo modo que nós conhecemos, mas o seu impacto na sociedade foi muito grande, tanto na moda e também cultural. Não tem ninguém que consiga ter impactado tanto, nem a Ayrton Senna, tá, gente? Porque ele foi um ícone, assim, do Brasil. Também a morte dele foi bem triste, mas nós estamos falando de moda e influência, tá? Como ela conseguiu influenciar bastante pessoas, né? Perdemos eles drasticamente, mas eu não cheguei a ver muito ele, porque eu era bem pequena, tá? Então vou falar dela, porque eu lembro pouco, mas eu lembro porque eu conheci a Lady Di no dia que ela veio a falecer, que eu não sabia quem que era. Então, nos anos 80 e finalzinho dos anos 90, a princesa ela se destacou como uma das personalidades mais fotografadas, né, e seguidas do mundo. Então, como eu falei, tabloides, paparazzi, né? Então, ela tinha uma capacidade de cativar a mídia, né? Ela era super educada, ela era uma pessoa que conversava com qualquer pessoa sem olhar para a classe, né? E ela tinha, né, ela cativava o público, né? E era de uma forma impressionante. Então, a sua influência, além das paredes de um palácio, né? O Ayrton Senna foi uma pessoa muito fotografada e etc. Porém, ela vem da realeza, né? Então, era uma pessoa que era para não sair dali ela se quebrou muitos tabus, né? Obrigada, muitos tabus. Vestia roupas que não condiziam com o que eram, né, regras ali dentro do Palácio de Buckingham, acho que é assim que pronuncia. Então a Diana, ela não era apenas uma figura da realeza, ela era um ícone de estilo, ela era uma defensora de causas sociais e dava voz a quem não tinha. Seu estilo, desde vestidos glamourosos até momentos mais casuais, onde ela está com moletom, tênis, short, né? Ditavam tendência e inspiravam, né, milhões ao redor do mundo, né? Ao contrário de muitas figuras da época, né, figuras públicas da época, Lady Di usou a sua visibilidade, né, por ser uma princesa, né, e ser na sucessão a próxima rainha, né? Se não fosse a fatalidade, se não fosse primeiramente o que aconteceu, o divórcio, né? E devido, né, ela se separou e depois começou a nova vida, mas ela seria, na época, quando ela estava casada, né, com o príncipe Charles, a rainha, né? Então, de princesa, ela seria a próxima rainha. Então, ela tinha uma visibilidade por ser a linha de sucessão, né, da mãe dele, e ele ser o rei, ela tinha uma visibilidade muito maior. Então, o que ela fazia? Ela usava essa visibilidade para chamar atenção para questões humanitárias importantes, também como a crise. Ela ajudou em causas como AIDS, tudo que ela podia, ela estava. Então, ela é uma pessoa que fazia ações filantrópicas, né? Então, ela usava sua capacidade de influenciar também na forma de humanizar essas causas e outras causas também, e se conectar emocionalmente com pessoas de todas as classes sociais. E isso tornou, né, ela única.
Hoje a figura de influencer mudou drasticamente, né? O advento das redes sociais influencia com mais, é mais restrita também. Não é mais restrita, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode ser um influencer. Não precisa ser membro de realeza. Qualquer pessoa pode ser um influencer social, um influencer nas redes sociais, desde que tenha uma presença online. Qualquer pessoa pode se tornar um influencer. No entanto, o impacto da Lady Di ainda é sentido, né? Porque ela era uma pessoa de autenticidade, ela tinha senso de estilo, ela tinha empatia, que se estabeleceram um padrão que deu um padrão, né? Que muitos influenciadores modernos tentam seguir, tá? A diferença mais notável entre o passado e o presente é a velocidade, né, que nós temos e a escala que a influência se propaga. Enquanto a Lady Di da mídia tradicional para alcançar, dependia, né, melhor dizer, da mídia social, da mídia tradicional, que era paparazzi, jornal, revistas, né, para alcançar o público, né, os influenciadores precisam apenas de plataformas digitais, e hoje é o que mais nós temos, permitindo a conexão instantânea e direta com milhões de pessoas, milhões de seguidores. No entanto, a essência de ser um verdadeiro influenciador é o que ela deixa, né? Não é alguém apenas que dita a tendência, mas também é alguém que promove mudanças sociais. E foi, sem dúvida, que isso foi sólida, né, por Lady Di. Isso foi solidada por Lady Di. Então, muitas pessoas, muitos influencers, muitas pessoas se influenciaram e hoje têm trabalhos sociais por ter visto uma princesa que estava lá no palácio sair de sua casa e fazer ações sociais, enquanto muitos ricos, né, poderiam estar fazendo, ou pessoas que nem eram da realeza estavam ali, poderiam usar a sua imagem para fazer e não fazer. A princesa Diana foi, né, para mim, a maior influenciadora que o mundo já teve, tá? Porque ela conseguiu combinar estilo, né, e boas ações, que é casos sociais, de uma maneira que poucos conseguiam, né? Eu não vi muitos conseguirem como ela, não. Porém, a sua vida foi, né, embora e foi curta, né, e tragicamente, mas o seu legado ela deixou e é duradouro e que ainda a gente vê que molda, né, a maneira como muitos influencers entendem, né, tanto tentando, né, juntar um pouco do passado com o mundo atual, que é o presente, que é o mundo digital.